No café da manhã, minha esposa jogou o café no meu rosto quando recusei dar meu cartão de crédito para o irmão dela. Ela nunca esperou o que aconteceu depois. O café ainda estava quente. Queimou meu rosto, mas o que queimou mais foi a certeza do que aquilo significava. Minha esposa nem piscou, nem se desculpou. Só estendeu a mão de novo, esperando o cartão de crédito. Foi naquele momento que eu soube, e ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Meu nome é Nathan, se tem algo que a vida me ensinou, é que ser responsável não significa que tudo vai correr bem. Minha esposa, Jenna, e eu tínhamos um casamento decente. Não era perfeito, mas também não era um desastre. Tínhamos nossas desavenças como qualquer casal, mas conseguíamos manter as coisas equilibradas. Pelo menos, até ela mencionar o irmão dela, Victor. Essa conversa mudou tudo. Certa noite, Jenna veio falar comigo, preocupada. Ela contou que Victor tinha sido despejado do apartamento e não tinha para onde ir. Estava pulando de um sofá de amigo para outro e queria que ele ficasse conosco temporariamente, até conseguir se reerguer. No instante em que ela disse isso, eu já sabia qual seria minha resposta: não. Simples assim. Ela ficou surpresa. Achava que eu diria sim só para agradá-la, mas eu não estava disposto a trazer o caos para dentro da minha casa. Victor não era apenas um azarado, ele era o próprio responsável pelos seus problemas. Gastava dinheiro como se nunca fosse acabar, sempre correndo atrás de modas e luxos sem pensar no amanhã. Esse não era o primeiro despejo dele, e, se a história ensinava alguma coisa, não seria o último. Toda vez que ficava sem dinheiro, ele se tornava uma pessoa mais razoável. Mas, assim que colocava as mãos em algum, voltava a gastar sem responsabilidade, tomando decisões impulsivas e sem prestar contas a ninguém. Eu disse isso para Jenna. Se deixássemos Victor morar conosco, ele não ficaria apenas algumas semanas, ficaria para sempre. Já o ajudei antes, tentei orientá-lo, mas ele nunca aprendeu. A única coisa que o fazia mudar era a necessidade, e se ele morasse conosco, essa necessidade desapareceria. Teria moradia, comida grátis e minha esposa apoiando todas as suas decisões. Eu não ia permitir isso. Jenna ficou chocada. Não acreditava que eu estava dizendo não. Era apenas um arranjo temporário, apenas uma família ajudando a outra. Ela começou a me atacar, dizendo que eu era insensível, egoísta, frio. Falava como se eu estivesse cometendo um crime por não querer que o irmão dela ficasse em casa. Mas eu me mantive firme. Não era crueldade, era realismo. Foi aí que a verdadeira guerra começou. Jenna não desistiu. Os dias seguintes foram cheios de um silêncio insuportável. Ela só falava comigo para mencionar Victor. Quando não estava me ignorando, estava jogando indiretas, fazendo comentários passivo-agressivos e explodindo por coisas pequenas. Achei que ela fosse desistir depois de um tempo, mas uma semana se passou e ela ainda insistia. Uma noite, cheguei exausto do trabalho e o clima da casa era sufocante. Sabia que tinha duas escolhas: continuar resistindo ou ceder. Naquele momento, fiz algo que me arrependeria depois. Respirei fundo, olhei para ela e disse: tá bom. Seu irmão pode ficar. O rosto dela mudou completamente. O gelo derreteu na hora. De repente, estava me abraçando, sorrindo, me beijando. Foi como apertar um botão. Mas, enquanto ela suspirava de alívio, senti algo completamente diferente, um aperto no estômago. Como se tivesse acabado de abrir uma porta que não conseguiria fechar. E eu estava certo. Quando Victor se mudou, eu já não estava feliz, mas tentei acreditar que não seria tão ruim quanto imaginava. Nos primeiros dias, ele ficou mais na dele, e Jenna estava radiante por ter o irmão por perto. Achei que, se ele realmente quisesse se reerguer, começaria logo a procurar emprego. Mas não demorou para eu perceber o verdadeiro problema. Toda noite, quando voltava para casa, encontrava Victor fazendo exatamente a mesma coisa, jogado no sofá, pés para cima, grudado no celular ou assistindo TV. Não importava se eu saísse cedo de manhã e voltasse tarde da noite, ele sempre estava no mesmo lugar. A geladeira vivia vazia, a pia cheia de louça suja.
Ele não ajudava em nada, nem mesmo nas tarefas básicas da casa. Tentei puxar assunto para ver se ele ao menos estava tentando. Uma noite, perguntei: "E aí, Vitor, alguma novidade sobre trabalho?" Ele mal desviou os olhos do celular, deu um sorriso de canto e respondeu: "Preciso mesmo trabalhar?" Como se a ideia fosse absurda. Aquilo me pegou de surpresa. Ele não só não conseguia emprego, ele nem queria um. No começo, pensei que talvez só precisasse de uma ajuda extra, então mexi uns pauzinhos e consegui algumas oportunidades para ele. Até arrumei uns cargos fáceis na minha própria empresa. Ele nem se deu ao trabalho de considerar. Apenas riu e disse: "Cara, esses trabalhos são ridículos. Tô planejando algo grande e não preciso de distrações." Mas eu não via plano nenhum. Só preguiça disfarçada de grandiosidade. Enquanto isso, seus hábitos de consumo não diminuíram. Ele não ganhava um centavo, mas de alguma forma sempre tinha dinheiro para comida por delivery, tênis novos e os últimos lançamentos tecnológicos. Foi aí que percebi o padrão: ele não estava gastando o próprio dinheiro, estava gastando de Jenna. Ela começou a dar dinheiro para ele sempre que ele pedia. Quando não tinha o suficiente, recorria a mim. "Amor, o Vitor só precisa de um pouco para se manter", ela dizia, como se eu estivesse sendo irracional. Quando apontei que ele estava recusando empregos perfeitamente bons, ela zombou. "Deixe o pobre coitado respirar. Ele não é como você, tem o próprio jeito." Concluí que Jenna não estava apenas ajudando o irmão, estava facilitando a vida dele de um jeito prejudicial. E, por mais que eu tentasse fazê-la enxergar a verdade, ela se recusava a ver. Certa manhã, eu estava na mesa de jantar, tomando meu café e checando alguns e-mails, tentando me preparar mentalmente para o dia. Jenna estava na cozinha, cantarolando, e Vitor estava largado no sofá, rolando o feed no celular, como sempre. Nada naquela manhã parecia diferente. Até que Vitor, de repente, se levantou e veio direto até mim. Dessa vez, ele não pediu dinheiro para Jenna, nem tentou me bajular ou inventar uma desculpa qualquer. Simplesmente cruzou os braços e disse: "Preciso do seu cartão de crédito para fazer uma compra." Mal levantei os olhos. "Para quê?" Ele soltou um suspiro alto, como se eu estivesse desperdiçando o tempo dele. "É uma emergência." Eu já sabia onde isso ia dar. "Que tipo de emergência?" Ele revirou os olhos, como se eu estivesse sendo difícil de propósito. "Eu só preciso, tá? Vou te pagar depois." Dei uma risada curta e sem humor. "Vitor, você nem tem um emprego. Como exatamente pretende me pagar de volta?" Foi aí que a postura dele mudou. Ele se endireitou e a voz ficou mais firme. "Cara, não dificulta. Me ajuda logo, se for ajudar." Coloquei meu café na mesa e encarei ele por alguns segundos. Ele não estava brincando. Na cabeça dele, eu devia isso a ele. Balancei a cabeça. "Não." Vitor olhou para Jenna, esperando que ela interviesse. E ela interveio. Jenna saiu da cozinha furiosa, com o rosto contorcido de indignação. "Você tá falando sério agora?" Ela gritou. "É só um cartão, Nathan. Por que você tá agindo assim?" Virei para ela, tentando processar o que estava ouvindo. "Você acha que eu devo simplesmente entregar meu cartão de crédito sem nem saber o motivo, só porque ele disse que é uma emergência?" Jenna bufou. "Ah, então agora você não confia no meu irmão?" Não respondi. Não precisava. Foi então que, num movimento rápido e impensado, Jenna pegou minha caneca de café quente da mesa e jogou em mim. Não tive tempo de reagir. O líquido escaldante espirrou no meu rosto, queimando minha pele e encharcando minha camisa. A dor foi intensa, mas eu não me movi. Não gritei, não xinguei. Apenas fiquei ali, olhando para ela. O calor da minha pele não era nada comparado ao gelo que se instalou dentro de mim. Os olhos de Jenna se arregalaram por um segundo. Talvez nem ela tivesse esperado fazer aquilo. Mas se recuperou rápido, cruzando os braços como se fosse a vítima. "Você é tão egoísta, Nathan", ela cuspiu.
Acha que tudo tem que ser do seu jeito. Acha que é melhor do que todo mundo. Peguei um guardanapo e limpei o rosto, ainda sem dizer nada. Algo dentro de mim mudou. Algo profundo. Algo definitivo. Eu não estava mais ouvindo. Porque, naquele momento, eu sabia que tinha acabado. Esperei até que eles saíssem de casa. Jenna provavelmente foi fazer compras e Victor, Deus sabe onde, sugando outra pessoa. Então fui para o quarto, peguei uma pequena mala e coloquei apenas o essencial, algumas roupas, documentos importantes, meu laptop e o carregador do celular. O resto? Eles podiam ficar com tudo. Eu não voltaria mais. Antes de sair, arranquei uma folha do bloco de anotações que ficava no balcão da cozinha e escrevi uma única frase. Eu fui embora. Vocês dois precisam sair desta casa. Deixei o bilhete na mesa de jantar, bem ao lado da caneca de café pela metade de Jenna. Quando eles voltassem mais tarde, provavelmente viriam o bilhete, trocariam olhares e cairiam na risada. Deviam achar que eu estava blefando, tendo mais um daqueles meus momentos sérios que Jenna sempre ignorava. Ela devia ter certeza de que, em poucos dias, eu voltaria rastejando, ou que bastaria um telefonema dela, algumas lágrimas falsas, e eu esqueceria tudo. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu simplesmente tinha terminado. A primeira coisa que fiz ao chegar no meu novo lugar foi cortar Jenna financeiramente. Entrei nos aplicativos do banco e comecei a encerrar tudo. Todas as contas que ela tinha acesso? Congeladas. Todos os cartões que ela podia usar? Bloqueados. Nada de mais transferências automáticas para a conta pessoal dela. Nada de gastos ilimitados às minhas custas. Ela ainda nem sabia, mas a carona grátis tinha oficialmente acabado. E isso era só o começo. A casa onde morávamos nem estava no meu nome. Legalmente, eu nunca fui dono dela. Minha empresa era. E essa empresa? Nem era totalmente minha. Ela era controlada por um fundo familiar offshore. Enquanto eu morava lá, Jenna tinha onde ficar. Mas agora que eu saí, a empresa tinha todo o direito legal de retomar a propriedade. Ela não fazia ideia, mas não estava apenas me perdendo. Estava prestes a perder também o teto sobre sua cabeça. Jenna nunca me ligou depois que saí. Nem sequer perguntou onde eu estava. Achava que podia me punir com o silêncio. Mas então, no momento em que percebeu que tinha sido cortada financeiramente, tudo mudou. A primeira mensagem dela não foi um pedido de desculpas. Foi pura raiva. Uma parede de texto recheada de insultos, me chamando de todos os nomes possíveis. Você é um fracasso de homem. Você é egoísta. Você vai se arrepender disso. Isso era tudo que eu precisava ver. Ela não sentia falta de mim, sentia falta do estilo de vida. Menos de uma semana depois, ela foi notificada do divórcio e recebeu uma ordem de despejo da empresa. Quando recebeu os documentos, riu. Disseram-me que ela mal os olhou antes de jogá-los de lado. Achava que era uma piada, um blefe, como se eu fosse entrar em pânico e voltar atrás. Ela não fazia ideia de até onde me tinha empurrado. Mas a realidade não espera as pessoas acordarem. O prazo para o despejo passou. E quando passou, não houve segundas chances. Jenna e Victor foram expulsos de casa, forçados a sair com o que conseguissem carregar. Foi aí que a humilhação realmente começou. Sem teto sobre suas cabeças. Sem mais dinheiro entrando. Sem para onde correr. Jenna precisou começar a vender suas joias para sobreviver. Mesmo assim, recusava-se a aceitar a derrota. Em vez disso, fez um último movimento desesperado, me processou. Acreditava que conseguiria sua parte da fortuna, que tinha direito a isso. Mas ela não fazia ideia de como funcionavam as finanças. No papel, eu estava falido. Meus bens estavam protegidos por empresas e fundos, intocáveis legalmente. O juiz analisou os números e, num instante, ela saiu de mãos vazias. Sem dinheiro, sem compensação, apenas o peso esmagador de suas próprias dívidas legais.
Pela primeira vez na vida, Jenna teve que lidar com as consequências de suas escolhas. Sem rede de segurança. Sem plano B. Apenas ela e Victor, tentando sobreviver. Dias após a decisão do divórcio, depois que Jenna esgotou todas as tentativas de falar comigo, ligações, mensagens, áudios, eu ignorei todas. Eu não tinha nada para dizer a ela. Ela fez suas escolhas. Agora teria que viver com elas. Mas ela não estava pronta para desistir. Certa manhã, enquanto eu me acomodava no trabalho, a porta do meu escritório foi escancarada. Era minha ex-mulher. Os protestos da minha assistente ecoavam atrás dela, mas Jenna não se importou. Ela avançou com tudo e, bem ali, no meio do meu escritório, caiu de joelhos. Nathan, por favor, soluçou. Eu não tenho mais para onde ir. Não tenho mais ninguém a quem recorrer. As lágrimas escorriam livremente, seus ombros tremiam. Eu sei que cometi erros. Eu sei que te machuquei. Mas, por favor, lembra dos bons momentos. Lembra do que tivemos. Sua voz falhou. Não joga tudo isso fora. Recostei-me na cadeira, observando-a. Não havia mais raiva em mim. Nem tristeza. Nem ressentimento. Apenas frieza. Você me perdeu no dia em que me desrespeitou, disse, minha voz firme. Jogar café na minha cara por causa do seu irmão inútil já foi ruim o suficiente. Mas me levar ao tribunal? Balancei a cabeça lentamente. Esse foi o golpe final. Os lábios de Jenna se entreabriram, como se quisesse argumentar, mas nenhuma palavra saiu. Ela sabia que era verdade. Pressionei o botão do interfone. Segurança. Meu tom era firme, inabalável. Escoltem-na para fora. Ela nunca mais deve voltar aqui. Sua respiração travou. Nathan, não, por favor, sussurrou, estendendo a mão para mim. Mas eu não me movi. Eu não me importava. 2 seguranças entraram na sala. Ela olhou para eles e depois para mim, o desespero nos olhos. Mas não havia mais nada a dizer. Ela não lutou. Não discutiu. Apenas deixou que a levantassem do chão. Enquanto era levada até a porta, virou-se uma última vez, o rosto tomado pelo arrependimento. Mas arrependimento não consertava o passado. A porta se fechou atrás dela. E, assim, ela se foi. Sabe, olhando para trás, não posso dizer que não vi isso chegando. Os sinais estavam lá desde o começo. Eu só não queria acreditar. Queria acreditar que minha esposa, a mulher com quem me casei, colocaria nosso casamento em primeiro lugar. Mas se tem algo que aprendi, é isso: nunca ignore os sinais vermelhos. Jenna sempre teve o hábito de priorizar Victor acima de tudo. Mas eu dizia a mim mesmo que não era grande coisa. Convenci-me de que, um dia, ela imporia um limite. Eu estava errado. O momento em que ela jogou café na minha cara por causa de um homem adulto que se recusava a se ajudar foi quando percebi, eu nunca fui a prioridade dela. E se você está em uma situação onde seu parceiro escolhe outra pessoa em vez de você, não se engane. É só uma questão de tempo até que ele te mostre exatamente onde você está nessa equação. Outra verdade difícil: sustentar um parasita vai destruir sua casa. Victor não era apenas preguiçoso. Ele se achava no direito de tudo. Recusava-se a trabalhar, rejeitava oportunidades e esperava que o dinheiro simplesmente caísse no colo dele. Mas o problema real não era Victor. Era Jenna. Ela o defendia, apoiava suas ilusões e ainda me atacava quando eu me recusava a bancar o estilo de vida dele. Esse é o perigo de permitir esse tipo de pessoa na sua vida. Não machuca só eles. Envenena tudo ao redor. Transformou minha casa em um campo de batalha. E se você deixar um parasita assim entrar na sua vida, acredite. Eles vão te sugar até o fim antes de sequer pensarem em andar com as próprias pernas. Agora, vamos falar de algo que as pessoas não pensam até ser tarde demais: proteger-se financeiramente. Todo mundo gosta de falar sobre amor e confiança. Mas quando as coisas dão errado, dinheiro vira guerra.
Se eu não tivesse estruturado meus bens da maneira que fiz, Jenna teria me deixado na miséria. Ela achava que poderia me levar ao tribunal e sair com metade de tudo. Mas, legalmente, eu estava falido. No papel, eu não tinha nada. E isso não foi acidente. Foi planejamento. A casa? Não era minha. O dinheiro? Preso em fundos e empresas que ela não podia tocar. Alguns podem achar isso frio. Mas me diga. Jenna estava pensando em amor quando tentou tirar tudo de mim? Proteja-se. Porque a pessoa com quem você se casa hoje pode ser aquela tentando te arruinar amanhã. E, por fim, a lição mais importante. Respeito é tudo. Quando ele acaba, o relacionamento também. O café na minha cara foi só o momento em que aceitei isso. Mas a verdade é que Jenna já me desrespeitava muito antes. Ignorava minhas decisões. Zombava das minhas preocupações. Esse foi o verdadeiro golpe. Casamentos podem sobreviver a muitas coisas. Mas quando você perde o respeito, acabou. E, quando acabar, você precisa ir embora. Onde estão Jenna e Vitor agora? Honestamente, não sei. E não me importo. Talvez ela esteja arrependida ou ainda me culpando por sua ruína. Talvez Vitor finalmente tenha aprendido a se virar ou encontrado outro otário para explorar. Não importa. Eles não são mais meu problema. Mas, se tem algo que você deve levar dessa história, é isso. Fique atento aos sinais. Não deixe parasitas entrarem na sua vida. E nunca permita que alguém destrua seu respeito. Se essa história fez sentido para você, faça um favor a si mesmo, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque, acredite, tem muita gente por aí caindo na mesma armadilha da qual eu acabei de escapar. Comentário observador do Reddit. E essa foi a gota d'água, ou melhor, o café quente da verdade. Quando o respeito acaba, o amor vira só aparência. Ela quis testar o limite, e o Natan mostrou que dignidade não tem preço. O que vocês fariam no lugar dele? Comentem aí, deixem o like e se inscrevam no canal. Até a próxima!